Olá, queridos amigos, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Nós estamos fazendo uma série chamada Homossexualidade e Família. Este é o nosso vídeo número 8, em que queremos falar acerca do que é a homossexualidade. Nós estamos aqui com esse objetivo de ajudar as famílias e as pessoas que vivem essa condição, essa questão da homossexualidade. Eu sou o pastor Watson Rocha. Jeane Rocha é terapeuta de família e de casal e estamos aqui nesse intuito. Então, vamos começar hoje com Jeane e ela vai falar um pouco sobre qual é o entendimento hoje sobre a homossexualidade. Oi pessoal, nós hoje vamos falar sobre como podemos classificar e conceituar a homossexualidade e perceber por que não tem mudança, por que não dá para mudar, por que é algo natural e que não dá para mudar. Porque pelo menos a gente vai pincelar algumas questões sobre isso, mas eu acho que dá para entender um pouco o que nós vamos falar, eu acho que é possível entender. Bom, durante a história, a homossexualidade teve vários conceitos, até porque desde que a humanidade existe homossexualidade. A própria Bíblia, no Gênesis, já coloca essa situação, quando se fala de duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde eram cidades onde tinha muita promiscuidade. E não era só a homossexualidade, era também a heterossexualidade. Lembrando que no início da história humana não tinha regras nem normas para organizar as relações humanas. Tudo era muito solto, muito desrespeitoso, muito animalesco. Tanto as relações que se voltam para a sexualidade, quanto as relações normais do dia a dia. E o cristianismo é que veio para normalizar, veio com o judaísmo, né, com o povo de Deus, e ajudou a contribuir e ajudou a organizar as relações humanas com a ética, com as regras, né, com as normas. Então, o cristianismo, ele tem como algo muito importante humanizar as relações. Isso é dito por vários estudiosos, inclusive estudiosos ateus, como Leandro Carnal, por exemplo. Ele é um historiador ateu, mas em um dos livros que ele escreve, Pecar e Perdoar, ele gasta um capítulo exatamente para falar sobre isso, que o cristianismo ajuda a humanizar as relações. Mas durante a história, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, a homossexualidade já foi tida como uma anomalia, como marginalidade, como perversão, como transtorno, né? Como transtorno ligado à doença, como se fosse uma doença, e ficou por muito tempo na área científica como um transtorno, como uma doença. Promiscuidade. Depois a ciência veio explorando, pesquisando mais, e aí foi abrindo leques de conhecimento e passou a se entender como orientação sexual, ou estilo sexual, opção sexual, até que nós chegamos com um conhecimento bem maior, com uma exploração de pesquisa bem maior, com mais dados, a condição. Já não é uma orientação, já não é uma opção, uma escolha da pessoa, que ele quer ser gay, que ele quer ser homossexual, não, é uma condição. Inclusive, essa semana estávamos ouvindo um vídeo e o autor do vídeo falava que, sabendo que a homossexualidade ela sofre discriminação,
preconceito, marginalidade, violência, rejeição. Por que será que as pessoas, então, se revelam homossexuais? Sabendo que é o pior, que vai ter o pior, que espera o pior na sociedade, na cultura, nas relações, por que é que eles escolhem, se fosse uma escolha? Por que eles escolheriam esse caminho tão ruim, com tanto sofrimento? Então, não é por aí. Na verdade, eles não têm escolha, eles nasceram assim. Então, chegamos à conclusão, quer dizer, a ciência chegou à conclusão que é uma condição. E o que é uma condição? Bom, uma condição é uma característica da natureza de algo ou de alguém, ou também um estado de algo ou de alguém, algum objeto ou uma pessoa humana. E dentro dessa característica de natureza, quando nós falamos característica de natureza, está ligado a uma situação imutável. É natural, é da natureza, é imutável. Por exemplo, eu sou negra. É uma característica natural, uma condição natural. Eu não vou mudar isso. Vamos supor, uma pessoa que é branca, ela pode tomar um sozinho, pegar uma cor, né? Ficar mais moreninha, mas ela não vai mudar, na natureza dela, não vai mudar a cor dela. Não vai mudar os olhos dela, a não ser que ela faça uma plástica, e daí já é um outro assunto que a gente não vai discutir aqui nem cabe. Mas eu quero explicar aqui que a condição natural não se muda, ponto, não se muda. Por mais que a pessoa rejeite ser de tal jeito, ter tal cor, né? Não muda. E nesse aspecto, a pessoa ter uma condição natural e lutar contra ela adoece. Porque não aceitar quem é se auto-rejeitar dentro dessa característica. E ela adoece. A autoestima dela vai lá para baixo. E também a capacidade de valor também diminui bastante. Então é algo que de fato a pessoa precisa compreender quem ela é, a condição natural dela e se aceitar. E o que os homossexuais fazem está no caminho saudável, porque os que não se aceitam adoecem. E adoecem de assim, perder o sentido da vida. São pessoas que desenvolvem depressão, transtornos ansiosos e outros mais. Então, o aceitar é muito corajoso do homossexual. É muito digno com ele mesmo, é muito humano com ele mesmo. E Deus trabalha com a verdade, com a autenticidade, eu sempre digo isso. É muito digno de um homossexual ou uma homossexual, quando eles se revelam, se aceitam, é muita dignidade. E isso também é honra a Deus, porque eles estão sendo autênticos, verdadeiros. Mas também tem a condição que é conhecida com característica de estado. Quando é conhecido com característica de estado, o que quer dizer isso? São características que são mutáveis. Por exemplo, uma pessoa pode nascer numa condição de pobreza socioeconômica, mas ele pode ter recursos para fazer movimentos e mudar esse estado. Mudar esse estado. Então é diferente, não é uma característica de natureza, é uma característica de estado. A homossexualidade se encaixa numa característica de natureza, não dá para mudar. E há uma preocupação muito grande de pais, né, que acham que se conviver com pessoas homossexuais, os filhos, né, se conviverem com pessoas homossexuais, eles vão como se fossem contagiados, né? Como se fosse uma doença contagiosa e esses filhos vão ser contagiados. Isso não acontece, gente. Pode ficar despreocupado que isso não acontece. Primeiro, porque não é doença. E segundo, que a gente está falando, é uma condição de natureza.
É uma condição da pessoa, do indivíduo, é dela, só dela. dela. Exatamente. Inclusive tem muitas pesquisas indicando que famílias que têm mais de 2 filhos e onde um deles é homossexual, os outros não são, por conviverem juntos, por desenvolverem, crescerem juntos, não são. Então é algo que não se dá para reproduzir. É óbvio, a gente tem que levar em consideração a questão do modismo na adolescência, do adolescente desejar se sentir pertencente a um grupo, e ele acaba desenvolvendo alguns comportamentos parecidos, mas para se sentir pertencido também por conta da fase, que a gente já falou em um dos vídeos, que na adolescência pode ser que em algum momento o adolescente, por conta da tempestade de sexualidade, de hormônios da sexualidade, ele sinta uma atração pela pessoa do mesmo sexo, ele ou ela sinta uma atração pela pessoa do mesmo sexo. Mas isso daí é outro caso. O que eu quero dizer é que a homossexualidade em si, ela é uma condição imutável. O que pode se fazer é condicionar o comportamento, né, de algumas pessoas que, às vezes, o próprio homossexual ou a homossexual não aceita, e elas vão fazer algum condicionamento, que pode ser dentro do ambiente religioso ou não, e tentar forçar algo diferente da natureza dela, que vai adoecer também, que adoece emocionalmente. Então, veja, não dá para mudar a sexualidade. Se é hétero, se é bissexual, se é homossexual. Não podemos impor uma mudança naquilo que não se pode mudar. Nós fizemos uma pesquisa e nós queríamos ver quantos % da população é homossexual. Então, veja bem, foi feita uma pesquisa pelo IBGE no ano de 2019, aqui no Brasil. O que é que se constatou sobre esse assunto? 95% da população brasileira é heterossexual. 1,2%, ou seja, 1.800.000 pessoas se declararam homossexuais. 1,2%. E 0,7%, ou seja, 1.100.000 pessoas se declararam bissexuais. Então, entre homo e bi, porque o bissexual também sente atração por pessoas do mesmo sexo, entre homo e bi, nós temos praticamente 2% da população. Então, 95% se declaram hétero, 2% se declaram, de alguma forma, homossexuais. Veja a relação tão diferente. 95% contra 2%. Veja a relação. Quando nós pesquisamos assim em outros países, especialmente Estados Unidos e Europa, o que se observa? Nesses outros países mais desenvolvidos, é um pouco maior a porcentagem de homossexuais. Há poucos países em que se aproxima de 10%. Mas a grande maioria está por volta de 5% da população. E esses são dados, isso são dados já trabalhados, tanto aqui no Brasil, pelo IBGE, quanto em outros países também. O que isso significa? Veja bem, você nunca vai ter uma grande maioria de homossexuais na sociedade. Eles sempre serão uma minoria. A grande maioria da sociedade será heterossexual, porque é a condição deles, é hétero. E desses 2, 5% da população, a condição deles, como Jane falou, é homossexual. Alguns bi, mas a maioria desse grupo é homossexual.
Ou seja, são pessoas que vão sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo. É a condição deles, não é uma escolha. Então, a primeira coisa que a gente quer apresentar aqui, e eu digo, Giane já disse, eu quero dizer também, homossexualidade não é uma escolha, é uma condição. Não, gente, não vai acontecer do adolescente, o rapaz, vamos pegar um rapaz, ele sempre gostou das meninas, namorou, sempre gostou das meninas. Aí um dia, ele viu lá todo um movimento com alguns homossexuais, ele achou bonito, aí disse, a partir de hoje eu vou gostar só de homem, não vou gostar mais das meninas, não quero nem saber das meninas. A partir de hoje eu vou gostar só de homem, eu vou sentir atração sexual por homem. Gente, isso não acontece. Isso não acontece, não é assim, não é escolha. Não é escolha de ninguém. É algo que é dado na condição de ser humano da pessoa. Na condição de ser humano. Então, quem é hétero, é hétero. Quem é homossexual, desde criança... Ele mostra características, né? Talvez não. Desde criança, ele não vai mostrar essa atração sexual, até porque a atração sexual começa a desenvolver na pré-adolescência, né? Depois de um desenvolvimento, né, das glândulas da produção de hormônios da sexualidade já estão bem desenvolvidas. Mas algumas características comportamentais aparecem desde criança. Uhum. E dependendo do ambiente, não aparece tanto por conta da repressão do ambiente. Mas existe. Uhum. Existe. Se houver liberdade nesse ambiente, essas características vão aparecer com mais naturalidade. Uhum. Mas dependendo do ambiente repressor, isso é mais escondido. Isso que a Giane fala é muito correto. Muitas vezes, aquele que é homossexual, e ele o é desde criança, e vai apresentando isso, por conta da repressão que a família e a sociedade fazem, e tantas vezes a religião também, o que acontece? Ele se reprime em demonstrar a homossexualidade dele e ele assume exteriormente uma heterossexualidade. Então ele às vezes até namora, até casa, com pessoa, até tem filhos com pessoa do sexo oposto, mas o fato de que ele vive assim não traz para ele alegria, não traz para ele a felicidade dele, não traz. Ele está lá, estou cumprindo algo que a sociedade me manda ser, me manda cumprir. E eu estou nessa. E uma falta também da própria da autocompreensão em relação à sua sexualidade. Por quê? O que foi aprendido por essa pessoa nesse ambiente? Que heterossexual é o normal e algo diferente do hétero é anormal. Ele não quer ser anormal. Então, ele vai tentar se encaixar, se adaptar dentro desse que para ele é normal. Tá entendendo? Uhum. Mas por conta da sociedade, do aprendizado, da cultura, não é. Esse tipo de situação leva a pessoa a sofrer muito e calado. É um sofrimento silencioso. E doentio também, é uma situação que adoece também, porque ele tem algo na natureza dele, só que ele não pode se identificar, ele não consegue se identificar, porque o aprendido foi diferente. Uhum. Muito bem. Se é uma condição, se ser homossexual é uma condição e não uma escolha, então ser homossexual não pode ser uma escolha moral. Ser homossexual não pode ser uma escolha moral, porque é uma condição. Tá? O que aqui isso significa? Todos nós fazemos escolhas. Algumas escolhas, muitas delas, não são morais. Se eu escolho vestir a camisa escura ou uma camisa clara, é uma escolha minha, mas não tem nada a ver com moral.
é uma escolha estética só, tá? Se eu decido usar barba ou não, é uma escolha estética, mas não moral. Porque não afeta nada, não afeta a minha vida, não afeta a vida de ninguém. É uma escolha estética. Agora, escolhas morais afetam a vida, tanto da pessoa quanto de outros. Aí sim, as escolhas morais, elas têm um peso muito grande, porque envolvem relacionamento de pessoas, de seres humanos. E pode afetar para o mal, quando é uma má escolha moral, ou para o bem, quando é uma boa escolha moral. Então, agora, ser homossexual não é escolha moral. Não é, de jeito nenhum. Então, quando alguém é homossexual, por ser, ele não está cometendo pecado, porque pecado é uma escolha moral ruim, para o mal. Então, ele não está cometendo pecado. Ele é o que ele é. Ele não comete pecado. Assim como o hétero, por ser hétero, ele não comete pecado. Exatamente. Por quê? Porque não comete pecado? Porque não é escolha moral. Agora, veja bem, o que é escolha moral? Tanto na homossexualidade quanto na heterossexualidade. O que é escolha moral? Preste atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa, ela pode ser homo ou hétero. Aí ela diz assim, na minha vida sexual, eu vou respeitar os outros, eu não vou aí ficar transando com uma semana, outro na outra, não, eu vou respeitar. Se eu gostar de alguém, eu vou namorar e me casar com essa pessoa e viver uma vida de compromisso, de casamento. Isso é escolha moral. Ele escolheu que vai agir bem. Ele escolheu que vai ter relações boas, né, na área da sua vida sexual. Agora veja bem, tanto o homo quanto o hétero. Agora veja bem, uma pessoa é homossexual. Aí ela diz assim, toda semana eu vou dormir com ele é um homem, eu vou dormir com um cara. Toda semana. E aí ele vai se promiscuindo. Cada semana com uma pessoa diferente. Ele está tendo relações homossexuais. O que é isso? Isso é uma escolha moral. Isso é pecado. Então, se ele pratica atos homossexuais com várias pessoas, assim, uma cada semana, ele está se promiscuindo, isso é uma escolha moral. Agora, presta atenção. O hétero, quando faz a mesma escolha, eu sou hétero, sou homem, eu vou, semana que vem, durmo com uma mulher, na outra com outra mulher, na terceira com outra mulher. O que ele está fazendo? Uma escolha moral, do mesmo jeito. E aí, se ele se promiscui com várias mulheres, o que é isso? Pecado, porque é uma escolha moral. Então, tanto faz se a opção é homossexual ou heterossexual, tanto em uma quanto em outra condição, nós podemos fazer escolhas. Essas escolhas, sim, são pecado, quando são más. Mas eu posso fazer escolhas boas. Então, veja bem aqui. Se um heterossexual, vamos pegar aí um heterossexual homem, ele gosta de uma mulher, não tem um namoro respeitoso com essa mulher, e por gostar dela, se casa com ela, forma família e tem seus filhos, isso é uma excelente condição e uma excelente condição da vivência da sexualidade dele. O outro lado. Um homossexual, vamos pegar o mesmo caso, o homossexual homem, ele gosta de outro homem, ele sente atração por outro homem. Esse outro homem solteiro também corresponde a essa atração dele. Eles começam a namorar. Eles veem que querem viver a vida deles juntos. Eles se casam, isso hoje é permitido pelas leis brasileiras. Eles se casam civilmente e eles formam uma família na qual adotam filhos e têm filhos. Eles fizeram
o bom caminho. Eles fizeram as escolhas morais corretas. Eles se tornaram uma família igualzinha à família do heterossexual. E quando o homossexual forma sua família de uma forma respeitosa e correta, a família dele não está em pecado, porque são homossexuais. O fato de ser homossexual não é uma escolha moral. Agora, o que fizeram com a sua homossexualidade, sim. E se eles chegam ao ponto de formar uma família amorosa, bem estruturada, que valoriza os filhos e cria seus filhos, eles estão corretos, moralmente corretos. Como o hétero. Como o hétero. Então, é isso que precisa ficar claro. Não é uma escolha moral e, por isso, o ser homossexual não é pecado. O que se faz com a homossexualidade, sim, pode ser pecado ou não. Agora, o que se faz com a heterossexualidade também pode ser pecado ou não. É a mesma coisa. Agora, como é uma condição, cada um na sua. Cada um na sua vivência. Mas respeitando as mesmas boas regras de convivência para com todos. E uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, e eu vou deixar uma pergunta para você responder, tá? Quando eu vou lá no Salmo de número 139, eu leio o seguinte, versículo 13 em diante. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Aqui o texto está dizendo que cada ser humano, veja, cada ser humano foi feito por Deus no ventre da mãe dele. Foi entretecido por Deus. Deus formou tudo, os rins, o coração, o cérebro, tudo, os órgãos genitais, tudo. Deus formou tudo. Lá, dentro do ventre da mãe. Diz o texto que quando Deus forma cada ser humano, que essa é uma obra maravilhosa de Deus. Deus é maravilhoso por fazer cada ser humano. Deus faz cada ser humano. Deus dá vida a cada ser humano que existe. Muito bem. Se, como a gente está dizendo, a homossexualidade é uma condição, quer dizer, a pessoa nasce assim. A pergunta que eu deixo para você é o seguinte: quem fez de alguém um homossexual? Quem fez de uma determinada pessoa que ela, na sua adolescência e juventude, ela não sabe por quê, mas ela gosta de pessoas do mesmo sexo. Ela é atraída por pessoas do mesmo sexo. Se é uma condição, se ela não escolheu isso, se ela veio assim ao mundo, ela veio ao mundo assim, e se lá no texto está dizendo que todos os dias que ela viveria já estavam determinados e contados por Deus, ou seja, Deus já especificou a vida que ela teria, quem ela seria, segundo o texto. A pergunta para você é: quem fez com que determinada pessoa na sua vida se tornasse homossexual? Se não é escolha dela, se é condição dela. Aí eu pergunto para você, você responde. Queridos, Deus abençoe a cada um.
esperamos estar ajudando famílias e pessoas nisso que estamos falando. Esse é o nosso 8º vídeo, como eu já falei. Nosso desejo é que você veja os 7 anteriores que nós fizemos. Nós julgamos que tem muita coisa boa ali. E se você conhece alguém que está vivendo alguma dificuldade, alguma luta por conta da homossexualidade, ou própria ou de alguém da família, nós fazemos um pedido. Encaminhe esses vídeos para a pessoa, para que ela assista, para que ela veja. Talvez ajude aquela pessoa. E a gente tem percebido que temos tido retorno de que tem ajudado pessoas e famílias que estão enfrentando esta situação específica. Encaminhe também, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós.